Já vou começar com uma maiorzinha. O que Manda. você já acha do Nitro 5 com o Ryzen 4800H e a 1650? Pô, mas aí a gente já vai entrar no tópico mais longo da É. live. Porque, se bem que, ó, eu acho que essa é uma dúvida que vai se repetir muito aqui, né? Sim. Vai. Porque essa parada de escolher a versão de Nitro 5. E muita gente tá na dúvida nesse cara específico, no Ryzen 7 4800, contra esse novo Nitro com a 1660 que tem um i7. Sim. Porque esse Ryzen 7 4800 é uma... Um processador muito mais forte. A gente vai realmente mostrar os gráficos daqui a pouco e é bem diferente. muito acima do que estava acostumado em processador de notebook, inclusive da própria AMD. Sim, É o sim. caso A geração 3 lá pra 4. Opa! Muito obrigado, Kevin. Kevin, muito obrigado aí, Vamos viu? lá. Muito obrigado aí por se tornar membro. Infelizmente eu não vou, né? Pronunciar o seu nome aqui, mas... Então, o que você tá falando, né? O Ryzen 7 4800H, ele tem uma performance bem superior a qualquer outro processador que a gente Sim. viu nos Nitros, né? Qual que é o problema? Ele tem a 1650 Ti, né? Ele tem com a 1650 normal também, né? Outra questão, encontrei hoje pesquisando, fazer a pesquisa de preço, né? Pra deixar o gráfico mais atualizadinho. Encontrei versão com a 1650 normal e com a 1650 Ti. Sim. Então ele tem nas duas placas o que não é comum. Todos os outros é com uma placa só, Aham. aí troca de placa quando troca a geração do processador junto, como Sim. foi o caso do i5. No Instagram, eu recebi 2 perguntas relacionadas a essa comparação do 4800H contra o i7 de décima que vem com a 1660. Em ambos os casos, eles estavam falando da 4800H com a 1650 e não com a TI. Então, talvez essas versões que estão aparecendo em promoção seja a versão com a 1650. Aí podem me confirmar aqui no chat. É porque assim, a gente pegou alguns preços baseados no Zoom. E também pesquisa no Google, né? Mas a gente não tem como pegar aquelas promoções relâmpago que acontecem. Sim, Né? eu joguei, inclusive, no Pelando, não encontrei nenhuma promoção ativa desses modelos. Aí a gente olhou no Zoom, onde ele lista em algumas lojas o menor preço. Só que também fiz a pesquisa pelo número do modelo no próprio Google. Encontrei alguns casos fora das lojas listadas no Zoom, preço abaixo. Sim. Então, mas são coisas fáceis de encontrar. Pelo que o pessoal me falou no Insta, o 4800H comparado com a que tem a 1660, normalmente tá R$1.000 abaixo. A pergunta é, se por R$1.000 a mais, vale a pena ir para essa versão que tem a 1660 Ti, ou ainda vale continuar no que tem o Ryzen 7 4800H? Vou mostrar já os gráficos, pô. Olha aí, isso aqui, pessoal, são dados que a gente pegou comparando o score deles e benchmark, certo? No Cinebench, que é um benchmark focado muito em processador, na avaliação, né? Multicore, porque você pode fazer single core ou multicore. Uhum. A gente fez multicore, que é num completo, né? Sim. Conjunto completo. E esses sites foram extraídos do site, né? CPU Monkey, onde ele agrupa o resultado de um monte de processador junto. Sim. E aí, qual que é a parada? Quanto maior aí, mais score ele pegou, então mais desempenho ele conseguiu nos testes Isso. em geral, né? Aqui é a diferença, aqui é a ordem, quer dizer, realmente, quanto maior, melhor. Agora, beleza. Olha onde tá o Ryzen 5 3550H, ele é o mais baixo de todos, né? O i5 9300H, ele... Aliás, as versões i5, porque até a quarta coluna era a versão 2020, certo? As últimas Certo. 3 são a 2021, sendo que o i7 é a mais recente. Sim. Até a quarta coluna, que era a versão 2020, os Intel estavam dominando. É. Aí vai pra 2021, cara, olha o pau que o Ryzen tá dando na Intel. Principalmente o 4800H, cara, é muito mais score. Eu não coloquei o 10300H Porque não tem nitro, não né? tem. É. Eu fui pesquisar hoje, você não encontrava o Nitro com 10300H e a 1650 Ti, Uhum. que era muito comum até pouco tempo atrás. Você encontra no 3i, você encontra em outros notebooks, mas Se não no você nitro. jogar, eu joguei no Zoom e no próprio Google. 10300H, só vem em versão do Lenovo Gaming 3i. Não aparece mais o Nitro nessa versão para você comprar. Sim. Então, aí não tá nessa comparação. Mas aí, falando de processador, o Ryzen 7 4800H, ele dá um pau no i7 10700H. Então, falando de processamento, o Ryzen 7 ele vai ser mais forte do que esse Nitro aqui. Sim. Se você for, por exemplo, editar vídeo, o processador ele vai pesar mais. Porque a placa de vídeo você usa para algumas coisas, mas o bruto mesmo é O processador. processador é o principal. Para quem vai trabalhar com arquitetura, processador também. Softwares de render, no geral. A maioria vai... Processador costuma ser mais importante quando você fala de coisas que não são jogos, especificamente. Normalmente o processador é mais importante. Aí você vai tirar mais proveito
do Ryzen 7. Aí você tem a comparação das placas de vídeo, porque a gente entra no problema que é, tipo, o que o Ryzen 7 tem de processador, ele não tem de placa de vídeo, né? Aqui são as placas de vídeo. Aqui é do Technical.city. Que é outro site de benchmark, que eu já utilizei no meu canal algumas vezes para fazer medição. E nesse site ele tem o benchmark, É. tem vários Consegue benchmarks. tirar o vizinho de cima ali? Não dá pra ver a placa de vídeo. Tirar o quê? Overlay. O overlay. Tá. Aí. Então, a primeira aqui é a GTX 1650, padrão. A segunda é a 1650 Ti, que equipam... Começou a equipar, né, os modelos 2021. Sim. E a 1660 Ti, que só tá Só tá disponível na versão i7. Então, esse número, né, 25, 30, 35, é um agrupamento do desempenho em benchmarks genéricos, como é o caso do Cinebench, acho que o Eles Heaven chamam de benchmark estático, não é isso aí? E também em jogos. Sim. Lá eles fazem o nível, né, em jogos, quantos FPS pega, coloca uma porcentagem, você consegue ver a diferença entre cada placa de vídeo. E isso assim, condiz com a realidade, pelo menos condiz com os testes que a gente fez aqui, né? Sim, a diferença em processador, aqui, A gente não tem como... do 9300H pro 4800H pro 10700H é cerca de 30%. Uhum. E foi o que a gente verificou no conjunto, né? Sim. Opa! Processador e placa de vídeo. Então aqui você consegue ver também a diferença. Tipo... Considerar aqui é que ele tá acima de 35, foi 37 ou 39, se eu não me engano. Porque tá um pouquinho acima ali e os números não estão muito claros, mas a diferença entre a 1650... mas o que a gente tem que ver aqui é o seguinte. A diferença entre a 1650 e a 1650 Ti foi uma diferença mais ou menos. Sim. Se não me engano, foi 12% que você teve de ganho da 1650 para a 1650 Ti. O que não justificava um upgrade. Agora, da 1650 ou até mesmo da 1650 Ti para a 1660 foi um ganho considerável. Foi tipo de 25% a 35%, dependendo de qual placa de vídeo você fosse partir. E aí fica aí que entra a dúvida, né? Porque esse Nitro aqui com o i7, apesar do i7 ser mais fraco que o Ryzen, e com a 1660 Ti, vai ser melhor para jogos que vão necessitar de mais placa de vídeo, tipo jogos com gráficos mais pesados, jogos de história, esse tipo de coisa, né? Sim. Agora, se você for jogar jogos também que não são tão pesados, tipo um CS da vida... Ou jogos competitivos onde você quer atingir a maior taxa possível de FPS, e quem é o encarregado Valorant, por LoL. gerar os FPS, né? Uma taxa muito alta. É o processador, a placa de vídeo gera os gráficos, Sim. Tem que acompanhar, só que se você tem uma placa de vídeo boa e um processador fraco, você não vai conseguir visualizar toda essa taxa de quadros. Você tem a mesma placa de vídeo e sobe o processador, você vê essa diferença muito maior do que trocando placa de GPU. vídeo, Aí... Então, para jogos competitivos, o Ryzen vai ser fica melhor. mais na frente, porque a 1650, mesmo sem ser a versão TI, ela já é capaz de rodar. Já é boa, Ela já... Todos os jogos competitivos de hoje em dia. Todos, A questão é que você vai ficar realmente um pouquinho mais atrás para jogos mais pesados que lançarem. O único jogo que talvez competitivo, não sei se é competitivo, mas um jogo que que a 1650 ficava um pouquinho atrás era o Warzone, por exemplo. Sim. O Warzone, ela vira e mexe, ficava abaixo dos 50 FPS depois das últimas atualizações. A 1660 a gente já viu que fica acima dos 70 ali, com mais facilidade. Então o Warzone é um exemplo, por exemplo, de que a placa de vídeo fez bastante diferença. Sim. O Warzone é um que usa os dois, né? Que usa os dois, porque é um mundo muito aberto, muita coisa acontecendo. Então, só que a parte dos 50 FPS foi no i5-9300H. É verdade. Isso é bom dizer também. É verdade. A gente não consegue bom testar o i7. Quem tem um 4800H aí podia falar se no Warzone como é que fica. Sim, porque a gente não tem o i7 com a 1660 Ti, né? Pra ver realmente a diferença somente de placa de vídeo. Então, essa é uma coisa de notebook, você não consegue testar placa ou processador isoladamente. Pronto, é o né? conjunto. Mas assim, O Henrique resumindo... falou ali, ó, pega 76 ou 85 FPS. Pega... Pega bem. Pega bem. Então... A placa empurra realmente o Warzone, que é um jogo mais o processador. Sim. Porque o Warzone ele é muito baseado em processador também. Um Battle Royale, ele tem que carregar 100 personagens, né? 100 players ao mesmo tempo, dentro de um mapa muito grande. Então... E é um mapa muito recheado, né, cara? Tem muito lugar pra ele processar. Todas as salas você pode entrar, então é muito amplo. Jogos que são mais GPU-bound, normalmente são jogos de história. Tipo, se você vai jogar qual que é o nome daquele jogo lá? O Horizon Zero Dawn.
Jogos... Horizon, Control. esses jogos que são mais, tipo, line, assim, aí esses vão depender mais de GPU. Se você é mais competitivo, o Ryzen 7 talvez seja mais interessante mesmo, porque vai te ajudar não só no jogo competitivo, quanto no geral. Se você for editar vídeo, por exemplo, o Ryzen 7 vai ser melhor também. O meu sonho é que tivesse o Ryzen 7 4800H com a 1660 Ti. Seria a melhor combinação de todas. No mesmo preço, claro, que o i7. Também não vai poder vir com o preço de Helios, né? Agora, falando em preço, aqui a qualidade tá um pouco baixa, que veio do Excel, mas aqui são os preços que eu encontrei hoje. Sem promoção específica. Tipo, talvez... não, aí não tem nenhum preço de promoção, Tinha acho. um na Kabum, que é justamente o 4800H, se eu não me engano, com a 1650. Uhum. Eu acho que esse é o preço de promoção da Kabum. 5.298. Ou esse ou o Ryzen 5, 4600H. É assim quanto mais barato. Você vai ver a diferença. O mais barato, 4600H que eu encontrei, foi 5.829,90. O Ryzen 7 4800H foi 5.298. E o Ryzen 7 4800H com a 1650 Ti, 5.759. Sim. Todos os três estão abaixo do preço do i7 com a 1660 Ti. Sim. Muito por conta da placa de vídeo, que é uma parte. Se bem que esse preço tá caro também. Eu não, normalmente você acha por... Barato não tá, não. Você tava achando por 6.200, mais ou menos, promoção. 7.440 à vista. Todos os preços são à vista. E lembrando que isso aí só ressaltando que isso é sem promoção, porque eu sei que você encontra isso mais barato. Inclusive, tipo ontem, né, que eu encontrei a versão que você tem aí, o i7 com D10 por... 5.800, né? 5.500. Nossa, 5.500. Então, mas a gente não tem como compilar isso, né? Agora, não, assim... era reembalado, né? Então é produtos limitados, não tem tanta quantidade. Mas aí, volta pro gráfico aí rapidão, só pra gente poder concluir. Cara, se a gente fosse pegar todos os nitros disponíveis hoje, quais versões eu não compraria? Porque eu acho que tá caro comparando que tem outras opções melhores. As versões Ryzen 7 e Ryzen 5 de 2020, que são as duas primeiras, sim. Não vale a pena comprar. Não. Porque você consegue já comprar o Ryzen 7 atual de 4800H, a não ser que tenha uma promoção muito específica. Não só por isso. Porque eles perdem desempenho de processador pro i5 9300H e mesmo assim estão mais caros. Sim, mas tem a questão de temperatura também, né? Que a pessoa pode levar em consideração. A versão i5, ela aparece vira e mexe por R$4.300. R$4.300, R$4.400. Essa versão i5 9300H é uma das que eu ficaria de olho. É uma das oportunidades mais baratas que você encontra, né? Mas custo-benefício, eu diria. Porque é barata e ela entrega um desempenho bom. Barata, entre aspas. Com os outros, ela é a versão mais barata. O i7 9750H não vale a pena. A vantagem dele, porque que todos os modelos que eu encontrei vêm com 16 GB. Só que é somente um pente. Então, para você realmente ter um desempenho ótimo, você precisaria comprar outro pente de memória RAM de qualquer jeito. Sim. Para ativar o Dual Channel. Então, também já descartaria por conta do preço, que ele está acima das versões Ryzen com a mesma placa de vídeo. Aí, entre as versões Ryzen, não faz sentido você ir no Ryzen 5 4600H, porque ele tá mais caro que o Ryzen 7 4800H. E aí, entre o 4800H com a 1650 ou a 1650 Ti, vai de oportunidade, né? Por exemplo, aqui, eles estão condizentes, mas, por exemplo, às vezes uma promoção da 1650 Ti pode ficar mais barato que a 1650, de repente alguma flutuação. Sim. Mas acho que os dois estão em preços que são atrativos, né? Mas lembrando que a diferença em desempenho da 1650 normal para 1650 Ti não é tão grande. Por isso que eu acho que os dois estão no mesmo patamar. Então aí você vai ter que fazer uma conta. Vale a pena investir um pouquinho a mais e pegar a TI? Você vai ter um ganho semelhante em desempenho. Aí tem que fazer a conta realmente. Quantos por cento está mais caro? Sim. E aí você vê em gráficos quantos por cento você vai ganhar de desempenho. Sim. Ou se você já vai ter um processador muito bom, o melhor processador para notebook hoje em dia, com uma placa de vídeo um pouquinho mais fraca. E aí tem o i7 de décima com a 1660 Ti, que tipo, não é a melhor coisa do mundo, porque ele esquenta muito, ele é mais fraco que os Ryzen, mas ele tem a placa de vídeo que é a melhor entre os nitros. Tirando os nitros com a 3050 que tá chegando, né? Falando em temperatura, o Adrenaline tá testando uma versão do Ryzen 4600H, se eu não me engano. E o Diego tweetou. Eu, inclusive, salvei as imagens, eu já mostro a diferença de temperatura entre as versões Ryzen anteriores, 3550H, 3570H, a versão 4600H conta i5 9300 e i7
875, se eu não me engano. Que é uma versão acima dessa. Aham. Mas a diferença de temperatura também é bem grande. Os Intel estão esquentando demais, né? Então, Os Ryzen tem essa vantagem aí. Mas enfim, entre os Nitro que tem hoje, o mais barato eu iria no i5 de nona. Se não for o i5 de nona, eu ficaria entre o Ryzen 7 4800H contra esse novo Nitro aqui, que é o i7 1660 Ti. Aí você tem que ver qual que é o seu foco, se você quer mais processador ou placa de vídeo. Mas eu acho que basicamente são esses 3 Nitros que estão aí no pódio hoje, né? Entre todos os Nitros possíveis. Isso. E sabe o que é engraçado? A gente falou que essa live ia ser respondendo pergunta, e a gente tá respondendo só uma pergunta. mas é a mais É que é uma longa. pergunta maior, né? É uma pergunta maior. Terminando essa pergunta aqui, a gente volta pra responder todas que vocês mandarem. Você tá procurando o tweet do Diego? É. Inclusive aqui, ó, pra mostrar. Esse foi um tweet que ele fez. Essa print foi ontem, se eu não me engano. Você mandou ontem? Ele falou, ó, testando umas coisas aqui, Intel, vamos melhorar aí que tá tenso. Olha a Por quê? temperatura. As temperaturas. Ryzen, o mais novo e o mais forte dessa lista. É verdade, ele é mais forte que todos que estão 4600H, abaixo. ficou de temperatura máxima 76 graus. Olha aí, para o pessoal que tá. O Luiz Henrique tá falando, né? Que, tipo, lá ele bateu no máximo 83. Faz sentido, olha aí. A versão anterior, com Ryzen 5 3550H, que é mais fraco, bem mais fraco, 79 graus, mas é porque é uma tecnologia também anterior. Uhum. Agora, os Intel i7 9700H 94, Condiz com que eu tinha no i5, que é a mesma geração. o Dell G3 com i5 10300H com a 1650 Ti, também 94, e o Avel com i7 8750H, Velho, também já, né? um topo de linha, só que já de 2 gerações anteriores, também 95 graus. Ou seja, a Intel tá causando com a temperatura. Que é a temperatura mais clara. E aí tem gente que pode pensar, ele esquenta mais, ele com certeza vai entregar muito mais desempenho, né? Pelo Então. menos é o esperado. Então, na verdade, não. Aqui, ó, justamente no Cinebench R20, os dados estão um pouquinho diferentes, porque aqui foram os testes que eles fizeram, só que eu peguei de um site que compilou, e para manter o padrão, né, eu peguei todos do mesmo site. Tá. Mas a diferença é pequena. E quem ganha é o 4600H. É Que é o o mais processador frio. mais frio e, ao mesmo tempo, o mais potente. Uhum. Aí depois vem o i7 10875H. Ele fica bem próximo, só que a diferença de temperatura É grandíssimo. é 20 graus, Uhum. quase 20 graus. E aí depois tem uma diferença Considerável entre todos os considerável já outros. do i7 para nona, i7 de nona, Eu queria né? ver o 4800H aí, Pra cara. baixo. Porque eu acho que o 4800H ia esquentar pouco aí também. Eu acho que ele fica na casa E- de 78 graus, eu chutaria talvez. E o gráfico ia ficar ele ia ficar em topo aí. Sim. Então, é isso aí, cara. Ó. Essa é a grande questão, cara. Aqui O pegou 4800H. 3.847. É, Aqui 3.196. mas é isso aí. Se for pegar, né, tipo, a dúvida era se ele pegava o 4800H ou com esse cara que tem o i7 com a 1660. Existem muitos argumentos para você ir no Ryzen 7 4800H. Só que você tem um contra meio grande também, que é a placa de vídeo. Consideravelmente mais fraca. Aí você vai ter que botar na sua. Aí você vai ter que decidir, né? Aí é com você. Eu, por exemplo, se eu fosse parar pra pensar friamente mesmo, pra mim valeria mais a pena ir no Ryzen. Porque eu edito vídeo na maior parte do tempo. Eu não jogo a maior parte do tempo. É. Eu jogo de vez em quando. Inclusive, eu tô esperando lançar o Battlefield 2042. Talvez a 1660 vai me salvar nisso. Vai me justificar nisso. Porque talvez ele exija mais placa de vídeo. Mas também não sei, porque é um jogo de mundo aberto lá, uma guerra O processador massiva. também conta bastante. Vão vir com 128 players. Então, A versão pra talvez PC, então. o Ryzen 7 até fosse a melhor alternativa naquele caso. Sim. Mas, né, eu acho que o ideal seria se os caras lançassem um Ryzen 7 4800H com a 1660 Ti, com teclado RGB, tem esses bullshits também, né? Teclado RGB, tela de 144 e tal, tela do Helios, então tem essas paradinhas. Eu não sei dizer se a tela é do Helios no Ryzen 7, mas a tela também é de 144. A partir de 9750, todos já são com 144, tela 144. só faltou o teclado RGB. E no i5 10300H tinha algumas versões com, só que ele não entrou no gráfico Variável. porque você não encontra mais. Bom, eu espero que tenha te respondendo a dúvida.
Provavelmente a gente vai voltar nesses gráficos, porque vão surgir mais dúvidas referente a isso, tá? Mas só de ter mostrado tudo isso, a gente já respondeu umas 5 perguntas do Instagram. Eu ia mostrar, não são em absolutamente todos os casos que o Ryzen ganha. Aqui, por exemplo, tem o Array Benchmark. No caso que é single core, né? É um outro teste que ele não disse se é single ou multi. Mas se eu não me engano, em single, todos os Intels ganham. Só que o Intel fica um pouco na frente. Só que é aquilo, vão ter alguns casos onde a diferença não vai ser tão grande, principalmente em uso prático, para jogo. Aqui é considerável, só que para jogo, em trabalho de render, essas coisas, os processadores da AMD continuam ganhando. Tipo, no geral, a AMD, apesar da Intel em algum caso ou outro conseguir se ressaltar, no geral, esses novos da AMD estão muito bons, cara. Muito bons. E ainda tem a favor temperatura dos principais, que é temperatura e preço. Podemos fechar essa pergunta?